O milionário já estava rindo quando anunciou que pagaria $50.000 para quem domasse o cavalo feroz. Nenhum homem ousou se aproximar. Mas quando um menino descalço surgiu no meio da multidão, carregando nos olhos o mesmo medo de quem já foi deixado para trás muitas vezes, todos se viraram. E no instante em que o cavalo, antes incontrolável, abaixou a cabeça ao vê-lo, até os peões ficaram imóveis, como se tivessem acabado de reconhecer algo que ninguém ali estava preparado para ver. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O despertador não precisava tocar. O medo já estava lá, esperando no escuro. Miguel, já são 5 da manhã. Você quer ficar de molho o dia inteiro? A voz de Dona Marta atravessou a porta de madeira fina do quartinho de empregada, onde ele dormia. Era uma voz áspera, carregada de um cansaço que parecia culpar o mundo, e especialmente ele, por existir. Miguel se encolheu sob o cobertor fino. O frio da noite em Cordilheira, uma cidade pequena no sul de Minas Gerais, ainda estava preso entre as paredes de tábuas. Ele contou até 10 na sua cabeça, como sempre fazia, antes de se mover. "Estou indo, Dona Marta", sussurrou, quase inaudível. Seus pés descalços encontraram o chão de cimento gelado. Vestiu a mesma camisa e o mesmo short surrados do dia anterior. Ao sair do quarto, uma pequena sacola de pano amarrada com um barbante balançou levemente pendurada num prego. Lá dentro estavam suas pedrinhas lisas. A casa era pequena e escura. Dona Marta já estava na cozinha, acendendo o fogão a lenha. O cheiro do café forte começou a se espalhar. "A primeira água do dia já acabou", disse ela sem olhar para ele. "O balde está vazio. Vá ao poço antes que o sol apareça e o mundo acorde." "Sim, senhora." Ele pegou os 2 baldes de lata grandes que eram pesados mesmo vazios. A porta dos fundos rangeu ao abrir. O quintal de terra batida era grande, com um pé de goiaba no canto e um galinheiro. O céu ainda era escuro, pontilhado de estrelas. Miguel respirou fundo. Aqueles eram seus minutos mais tranquilos do dia. O caminho até o poço público era conhecido. Seus pés calejados conheciam cada pedra, cada raiz. A cidade ainda dormia. Alguns cachorros latiam à distância. Ele encheu os baldes, sentindo a dor nos braços magros quando os levantou. O caminho de volta era mais lento, com a água pesada balançando e molhando suas pernas. Dona Marta o esperava na porta. "Demorou tanto que pensei que tinha caído dentro", comentou, secando as mãos num pano de prato. "Coloca aí e vem varrear a sala. Depois tem a roupa de ontem para lavar no tanque. O almoço não se faz sozinho." A rotina era uma roda pesada que girava todos os dias. Miguel varria o chão de tijolos da sala, levantando nuvens de poeira. Depois, no tanque de cimento no quintal, ele esfregava as roupas de Dona Marta e as dela com sabão em barra, suas mãos pequenas ficando vermelhas na água fria. Ele não reclamava, não falava, apenas fazia. Na hora do almoço, Dona Marta se sentou à mesa na sala. Miguel ficou em pé no vão da porta da cozinha com seu prato de arroz, feijão e um pouco de frango. "Pode sentar no degrau", ela disse entre uma garfada e outra. "Não quero você pingando coisa no chão da cozinha." Ele foi para o degrau da porta dos fundos e comeu em silêncio, observando as galinhas ciscarem. Mastigava devagar, tentando fazer a comida durar. Um pássaro pousou no muro. Ele parou de mastigar por um instante, só observando o movimento rápido da cabecinha do animal. "Miguel, o prato não se lava sozinho e o lixo da cozinha precisa ir para o final da rua antes que comece a cheirar mal." "Já vou, Dona Marta." À tarde, depois de mais tarefas, veio a ordem que ele secretamente esperava. "Leva esse saco de restos para os porcos do seu Elias no final da rua. E não fique por aí vagando. Tenho costura para fazer e não posso ficar de olho em você." "Sim, senhora." Pegar o lixo era a única tarefa que o levava para fora do quintal por mais de alguns minutos. Ele carregou o saco pesado até a pequena criação do seu Elias, um homem velho que morava sozinho. Depois de entregar, em vez de voltar direto, Miguel desviou o caminho. Havia um pasto pequeno e abandonado perto da cerca da cidade. Lá vivia um cavalo velho, de cor marrom desbotada, chamado Almirante. Seu dono tinha ido embora e ninguém mais cuidava direito dele. O cavalo passava os dias pastando a grama curta, parado à sombra de uma árvore. Miguel se aproximou lentamente, como sempre fazia. Parou a alguns metros da cerca de arame farpado. "Oi, Almirante", sussurrou.
O cavalo velho ergueu a cabeça. Seus olhos eram grandes e pareciam cansados. Ele olhou para Miguel e voltou a pastar, mas suas orelhas ficaram viradas na direção do menino. Miguel não disse mais nada. Sentou-se na terra, dobrou os joelhos e descansou o queixo sobre eles. Ficou ali, em silêncio, observando o cavalo. O sol quente batia em suas costas, mas ele não se importava. A quietude daquele lugar era diferente. Não era a quietude tensa da casa de Dona Marta, que podia ser quebrada por um grito a qualquer momento. Era uma quietude verdadeira. Só o som do vento nas folhas, dos insetos e da respiração pesada do almirante. Ele ficou até contar 300 passos na sua cabeça. Sabia que não podia demorar mais. Com um suspiro baixo, levantou-se. "Até amanhã, almirante", murmurou. No caminho de volta, precisava passar pelo mercado da cidade, uma praça coberta onde os homens se reuniam no fim da tarde. Miguel normalmente desviava, mas hoje a voz alta de um homem o fez parar, escondido atrás de um poste. $50 mil, ouviu bem? 50 mil, dizia um homem de chapéu de couro sentado num caixote. "O Dr. Roberto da Fazenda São Mateus tá oferecendo isso. É dinheiro para acabar de criar neto." Outro homem mais velho balançou a cabeça, cético. "Dinheiro nenhum vale um osso quebrado, seu Nivaldo. Aquele animal não é cavalo, é um demônio. O relâmpago, puro fogo, jogou o peão mais forte da região no chão na semana passada. O homem ainda tá no médico." "Pois é", continuou seu Nivaldo, "mas o Dr. Roberto jurou. Quem conseguir montar naquele bicho, quem conseguir fazê-lo dar uma volta no cercado, leva o prêmio. Dinheiro na mão. Ele acha que ninguém consegue. Tá fazendo da raiva um negócio." "Raiva de quê?" "Do mundo, uai. Desde que o filho dele morreu. Aquele moço Pedro." O cavalo era do moço. Ficou ruim da cabeça depois, assim como o dono. Os homens riram um riso sem graça. Miguel não entendia tudo, mas entendeu as palavras principais. Fazenda São Mateus, cavalo, relâmpago, $50 mil. Uma imagem veio à sua mente. Não do dinheiro. Ele mal sabia o que era $1. Veio a imagem de um cavalo. Não um cavalo velho e cansado como o almirante, mas um cavalo cheio de medo. Um cavalo que derrubava pessoas porque estava assustado. Ele pensou nos olhos arregalados do almirante quando um cachorro latia perto. Era medo. Ele se afastou do poste e seguiu o caminho, seus pés descalços levantando poeira. O coração batia um pouco mais rápido. A casa de Dona Marta apareceu à frente com sua porta verde descascando. A roda pesada o esperava para mais uma volta. Mas dentro da cabeça de Miguel, uma pequena faísca havia se acendido. Um pensamento novo, silencioso e persistente, que não se apagaria com uma bronca ou com a escuridão do quartinho. Enquanto lavava a louça do jantar, olhando pela janela à noite que caía sobre Cordilheira, ele ouviu da sala o som do rádio de Dona Marta. Um repórter falava de preços de gado. E no meio daquela voz distante, Miguel jurou ter ouvido de novo o nome: Fazenda São Mateus. Ele secou a última panela, guardou-a no lugar certo e foi para seu quarto. Em vez de deitar direto, ficou sentado na beira do catre por um longo tempo. Lá fora, o vento noturno começou a soprar, fazendo um uivo baixo nos fios de eletricidade. Parecia estar chamando alguém. A primeira luz do dia ainda não havia chegado ao escritório da sede da Fazenda São Mateus, quando Roberto Almeida ajustou o relógio de pulso pela terceira vez em 5 minutos. "É dinheiro jogado fora, Dr. Roberto", disse seu Jorge, o capataz, parado à frente da grande mesa de madeira. Ele segurava seu chapéu nas mãos, torcendo a aba. "Ninguém vai domar aquele animal. É pura vontade de se machucar." Roberto não olhou para ele. Seu olhar estava fixo na janela que dava para os pastos infinitos tingidos de um azul escuro. Lá longe, um vulto negro e solitário se movia contra a linha do horizonte. "Não é sobre domar, Jorge", respondeu Roberto, sua voz grave e plana, sem emoção. "É sobre prova." "Prova de quê?" "De que ainda existe alguém com coragem suficiente nesta região, ou com falta de juízo." Ele finalmente virou-se. Seus olhos eram frios. "A oferta está feita. $50 mil. Eu não volto atrás na minha palavra. Espalhe de novo para os peões e para quem mais quiser tentar." Seu Jorge abanou a cabeça e desconfiado. "O senhor mesmo não tenta mais se aproximar, doutor. Depois do que aconteceu com o menino Pedro?" O nome ficou pesado no ar. Roberto ficou muito quieto, sua mão pousando sobre o relógio novamente. Um músculo tremeu em sua mandíbula. "Saia, Jorge", ele ordenou baixo. O capataz entendeu que tinha cruzado uma linha.
Colocou o chapéu na cabeça e saiu rapidamente, fechando a porta com cuidado. Roberto ficou sozinho. Aperto no peito, sempre a mesma dor surda, constante, como uma pedra no lugar do coração. Ele caminhou até a janela. O vulto negro havia parado. Relâmpago. Seu nome era uma ironia. Um raio preso em carne, osso e pânico. O último elo vivo com Pedro. E ele não conseguia chegar perto. Toda vez que tentava, via nos olhos do animal o mesmo terror espelhado que sentia por dentro. Era mais fácil transformar tudo em uma transação, colocar um preço. O dinheiro resolvia problemas, afastava pessoas, comprava silêncio. Ele acreditava nisso. Na casa de Dona Marta, o vento noturno que tanto uivara havia dado lugar a um silêncio pesado. Miguel não havia dormido direito. A imagem do cavalo assustado, do prêmio, da fazenda grande, girava em sua cabeça como um catavento. Ele levantou antes do grito de Dona Marta. Vestiu-se no escuro. Suas mãos, ao amarrar os cordões desfiados do short, tremiam um pouco. Não era só frio. Quando a voz áspera o chamou para buscar água, ele obedeceu no automático. Seus pés no caminho do poço, seus braços puxando a corda, tudo era feito enquanto seu pensamento estava em outro lugar. Na volta, passou pelo pasto do almirante. O cavalo velho estava lá. Miguel parou. "Eu vou tentar", sussurrou para o animal que parecia dormir de pé. "Não pelo dinheiro. Eu não sei o que fazer com dinheiro, mas ele deve estar com muito medo sozinho naquela fazenda toda." Almirante abanou a cauda, espantando uma mosca. "Se eu não voltar", Miguel começou, mas não terminou a frase. Não havia ninguém para notar sua falta, além de Dona Marta, que notaria apenas o trabalho não feito. A decisão estava tomada. Não era uma decisão corajosa. Era apenas o fim de um fio muito apertado dentro dele. Um lugar para onde ir, que não fosse aquele quintal. Ele esperou a tarde cair. Dona Marta estava ocupada costurando na sala. Miguel terminou de lavar a última vasilha e, em vez de se sentar no degrau, foi direto para seu quarto. Pegou a sacolinha de pano com as pedrinhas, colocou dentro do short. Era tudo que tinha. A porta dos fundos rangeu um pouco quando ele a empurrou. Sua respiração parou. O som da máquina de costurar da sala continuou. Regular. Ele escapou. Fora, o ar da noite era livre e assustador. Miguel nunca havia saído de Cordilheira sozinho depois do escuro. Sabia que a fazenda São Mateus ficava na estrada que saía da cidade, do lado leste. Começou a caminhar. A estrada de terra era larga e escura. A luz das estrelas e de uma lua fina iluminava pouco. Cada som da mata ao lado, um galho quebrando, um inseto fazia seu coração acelerar. Ele contava passos. 1, 2, 3, 100, 200. A fadiga chegou rápido. Seus pés descalços começaram a doer, cutucados por pedras. A escuridão era tão densa que ele não via o caminho à frente. Uma vez tropeçou em uma raiz e caiu de joelhos na terra. A dor foi aguda. Ficou ali por um minuto, sentindo o calafrio do medo subir por sua espinha. A sacola de pedrinhas pesava no seu bolso. "É só medo", ele murmurou para si mesmo, levantando-se. "É só medo." A noite inteira se passou em passos lentos e doloridos. Quando o céu começou a clarear de um cinza fraco, Miguel estava exausto, sujo, com os pés inchados e arranhados. A paisagem ao redor havia mudado. As casas simples de Cordilheira haviam sumido. Agora era só campo, cercas longas e, à distância, o contorno de montanhas. E então, ele viu uma porteira enorme de madeira robusta com um letreiro de ferro trabalhado acima. Fazenda São Mateus. Após a porteira, uma estrada bem cuidada subia suavemente em direção a um conjunto de construções. A casa grande, branca, com varandas, parecia um castelo de tão distante e imponente. Miguel parou. Suas pernas tremiam. A vontade de se virar e voltar correndo era forte, mas o sol estava nascendo, banhando tudo em luz dourada. E de algum lugar, muito longe, ele ouviu um relincho. Não era um som calmo, era um som alto, arrastado, que terminou num bufado forte. Cheio de raiva, cheio de medo, ele apertou a sacola de pedrinhas no bolso e começou a andar em direção à porteira. Não havia ninguém no portão. Ele empurrou um dos braços menores, que cedeu com um rangido. O som pareceu ecoar por todo o vale. Miguel se encolheu, esperando que alguém gritasse. Nada. Caminhou pela estrada principal, sentindo a poeira fina sob seus pés machucados. À sua direita, num pasto enorme, alguns cavalos dóceis pastavam. À esquerda, havia um grande cercado de madeira, do tamanho de um campo de futebol. Era dali que o relincho viera. Antes que pudesse se aproximar, um grupo de homens surgiu de um galpão. Eram peões vestidos com camisas xadrez e botas. Pararam ao ver Miguel.
O que é isso? Disse um deles, um homem baixo e forte chamado Ari. Parece que a cidade mandou um recado e veio pelos pés. Os outros riram. Miguel congelou. Baixou a cabeça. O que você quer aqui, moleque? Perguntou outro mais velho. Miguel tentou falar. A voz saiu um sopro. Ele engoliu seco e tentou de novo. O cavalo. Qual cavalo? Temos muitos. O relâmpago. O nome saiu mais fácil do que ele imaginava. O riso dos homens parou. Ari franziu a testa. O que você quer com o relâmpago? Tá perdido, é? Vai brincar em outro lugar. Eu ouvi sobre o prêmio. Miguel forçou as palavras. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Então, uma gargalhada ainda mais alta estourou. O prêmio! Gritou Ari, dobrando-se de rir. O Dr. Roberto vai dar 50 mil dólares para esse daqui. Olha para ele. Um saco de osso descalço. Miguel sentiu o rosto queimar, mas não correu. Ficou parado, olhando para o chão, suportando a onda de risadas. A confusão chamou a atenção de seu Jorge, que saiu do escritório do capataz, perto dos estábulos. Ele se aproximou com passos largos. Que alvoroço é esse? Quem é esse menino? Diz que veio domar o relâmpago, seu Jorge, disse Ari, ainda rindo. Seu Jorge estudou Miguel. Viu a roupa rasgada, os pés sujos e feridos, os olhos grandes e assustados que teimavam em não chorar. Viu uma teimosia quieta ali. De onde você é? Cordilheira, sussurrou Miguel. Saiu de lá a pé? Miguel acenou com a cabeça. Seu Jorge suspirou, olhou para o cercado vazio. Tinha ordens de deixar qualquer um tentar. O Dr. Roberto era claro, qualquer um. Era uma ordem cruel, mas era uma ordem. O Dr. Roberto disse que quem quisesse podia tentar, disse Jorge, mais para os homens do que para Miguel. Ele não falou sobre tamanho ou idade. Mas é uma criança, seu Jorge. O bicho vai acabar com ele. A decisão não é minha, nem de vocês. Jorge olhou para Miguel. É sua. Você sabe o que acontece com quem entra aí? Aquele cavalo não quer carinho. Ele quer atacar. O último homem que entrou saiu com o braço quebrado em 2 lugares. Miguel olhou para o cercado. Ouviu outro relincho mais próximo agora. Um som que falava de solidão furiosa. Ele pensou no almirante, no seu cansaço quieto. Pensou nas noites no quartinho frio. O medo dali não era pior. Eu quero tentar, disse Miguel. E sua voz desta vez não tremeu. Seu Jorge balançou a cabeça resignado. Que Deus te ajude, menino. A porteira é ali. Você entra, o negócio é entre você e o animal. Ninguém vai ajudar se ele for para cima. Entendeu? Entendi. Os peões, agora sérios, se aglomeraram ao redor da cerca de madeira. As piadas tinham acabado. No rosto de cada um havia um misto de preocupação e morbidez. Eles achavam que iam presenciar uma desgraça. Miguel caminhou até a pequena porteira do cercado. Suas mãos suadas empurraram o trinco de ferro. O coração batia tão forte que ele achou que todos podiam ouvir. Ele deu um último olhar para trás. Viu os rostos dos homens contra o arame. Nenhum deles era um rosto amigo. Então, ele entrou. A porteira de madeira bateu atrás de Miguel com um baque surdo que ecoou no silêncio do cercado. Dentro, o mundo era diferente. A grama estava mais alta, chegava acima de seus joelhos. O ar parecia mais parado, mais pesado. De onde estava, ele não via o cavalo. Só ouvia sua própria respiração, rápida e curta, e o som distante dos homens do lado de fora, que agora falavam em vozes baixas. Ele deu um passo. A grama seca estalou sob seus pés descalços. Outro passo. Seu corpo todo tremia, mas ele continuou a se mover para o centro do cercado, longe da segurança da cerca. De repente, um silêncio absoluto caiu do lado de fora. Os homens pararam de falar. Do outro lado do campo, atrás de um pequeno morro de terra, surgiu uma sombra. Relâmpago. O cavalo era enorme, preto como a noite, seu pelo brilhava sob o sol da manhã como água escura. Seus músculos se moviam sob a pele como cordas tensas. Ele parou no alto do morro, sua silhueta cortando o céu. Miguel congelou. O cavalo virou a cabeça. Seus olhos redondos e escuros encontraram os do menino. Por um longo instante, nenhum deles se moveu. Então, Relâmpago soltou um bufado forte, um som explosivo de ar pelas narinas. Ele bateu uma pata dianteira no chão, depois outra. A terra tremia. Miguel sentiu as pernas amolecerem. Um comando na sua cabeça gritava para correr, mas seus pés estavam presos no chão, como se tivessem criado raízes. Ele só conseguia olhar para os olhos do cavalo. E lá no fundo, ele não viu raiva, viu medo. Um medo tão grande e profundo que parecia familiar. Tá tudo bem, a voz de Miguel saiu num sopro, tão baixa que só ele mesmo ouviu. Eu não vou te machucar.
Relâmpago relinchou, um som agudo e estridente. Ele deu alguns passos laterais, nervoso, a cabeça sempre erguida, os olhos fixos no intruso. Eu sei que você tem medo, Miguel sussurrou um pouco mais alto. Suas mãos estavam suadas e frias. Eu também tenho medo, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. O medo não acaba nunca. O cavalo parou de se mexer. Suas orelhas, que estavam coladas para trás, ergueram-se um pouco, viradas na direção daquele som fraco e contínuo. Encorajado, Miguel continuou. Ele não pensava nas palavras. Elas simplesmente saíam, como se estivesse conversando com o almirante ou consigo mesmo na escuridão do quartinho. Às vezes o medo é tão grande que dá vontade de correr, de derrubar tudo, de não deixar ninguém chegar perto. Ele deu um passo lento para frente. Relâmpago não recuou. A minha casa. Não é minha casa, a dona grita. O chão é sempre frio, a comida é sempre pouca. Ele deu outro passo, e mais outro. A distância entre eles estava diminuindo. Os homens na cerca não faziam um único ruído. Eu vim andando a noite toda, meus pés doem. Eu não sabia se vinha, mas eu ouvi você. De longe, seu relincho parecia um grito. Miguel estava agora a apenas uns 10 passos do cavalo. Podia ver os detalhes, uma cicatriz branca no ombro, o suor já formando espuma no pescoço, o tremor fino nas pernas dianteiras de Relâmpago. O cavalo baixou a cabeça um pouco, cheirando o ar. Seu focinho se moveu. Eu não tenho chicote, não tenho corda, só tenho medo e umas pedrinhas. Miguel tirou a sacola de pano do bolso e a segurou na frente do corpo, como se mostrasse. São lisas. Acho elas no caminho. Elas não servem para nada, mas eu gosto delas. Relâmpago deu um passo para frente. Miguel prendeu a respiração. O animal estava tão perto que ele sentia o calor do seu corpo, o cheiro de suor, de pelo, de terra. O menino estendeu a mão muito devagar. A mão tremia muito. Ele a manteve estendida, a palma para cima, vazia. Pode chegar perto, ele murmurou quase cantando. Pode chegar. Ninguém vai te bater. Ninguém vai te prender. A gente pode ter medo juntos, não é? Relâmpago esticou o pescoço. Seu focinho úmido e quente tocou a palma da mão de Miguel. O toque foi suave, curioso, um cheiro profundo. Miguel não se moveu, sentiu o ar quente do animal em sua pele. Então Relâmpago empurrou a mão do menino com a cabeça, um movimento leve, e deixou o focinho descansar na palma de Miguel como se fosse pesado demais para segurar. Miguel, com um movimento que parecia sonho, ergueu a outra mão e tocou o lado do pescoço do cavalo. O pelo era áspero e macio ao mesmo tempo, quente da vida. Ele passou a mão devagar, num gesto que nunca havia feito em outro ser vivo. Relâmpago fechou os olhos. Um longo suspiro saiu de seu corpo, um tremor que ia da cabeça até os cascos. Parecia que soltava um peso que carregava há anos. Do lado de fora da cerca, ninguém respondeu. Nenhuma palavra. Seu Jorge estava com a boca aberta. O peão Ari segurava o arame com as mãos brancas de força. Eles tinham visto homens fortes serem derrubados em segundos. Tinham visto chicotes partirem no ar. Tinham visto fúria. Nunca tinham visto isso. Um menino magro e um cavalo bravo, parados no meio do campo, um tocando o outro como se fossem a única coisa no mundo. A silêncio foi quebrado pelo ronco baixo de um motor. Um jipe verde chegou pelo caminho de terra e parou bruscamente do lado de fora do cercado. A porta do motorista se abriu e Roberto Almeida desceu. Ele tinha visto a cena de longe, da varanda da casa grande. A princípio não acreditou. Agora parado ali, vendo o menino de costas, sua mão pequena afundada no pelo negro de Relâmpago, ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele caminhou até a cerca. Seus passos pareciam ecoar. Os peões se afastaram em respeito, mas ele nem notou. Seus olhos estavam vidrados no cavalo que não deixava ninguém chegar a 3 metros, no cavalo que agora baixava a cabeça sobre o ombro do menino, num gesto de completa entrega. Roberto abriu a porteira e entrou no cercado. O ruído fez Relâmpago abrir os olhos e erguer a cabeça rapidamente. Seu corpo ficou tenso de novo, mas ele não se afastou de Miguel. Ficou parado entre o menino e o homem que se aproximava. Miguel viu o homem vindo. Era alto, sério, com roupas limpas e botas. Seu coração disparou de novo. A mão no pescoço de Relâmpago congelou. Aquilo era o dono de tudo. Ele ia levar uma bronca. Iam expulsá-lo. Roberto parou a alguns passos de distância. Ele olhou para Miguel. Olhou para o rosto sujo, os olhos assustados, os pés descalços e feridos. Depois, olhou para Relâmpago. E pela primeira vez em anos, ele não viu o fantasma do seu filho montado no animal. Viu apenas um cavalo.
Um cavalo que estava cansado de ter medo. Qual é o seu nome? Perguntou Roberto. Sua voz era áspera, mas não era um grito. Miguel, o menino respondeu em um sussurro rouco. Miguel, Roberto repetiu. O nome soou estranho em sua boca. Ele olhou para o cavalo de novo. E o que você fez com ele? Miguel baixou os olhos, confundindo a pergunta com uma acusação. Nada, senhor, só falei. Falou o quê? Miguel encolheu os ombros, sem saber como explicar. Falei que a gente podia ter medo juntos. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. O ar parecia carregado. Relâmpago bufou suavemente, esfregando a cabeça no braço de Miguel, como se procurasse proteção. Por fim, Roberto tomou uma decisão. Não era uma decisão pensada. Era um impulso que veio de um lugar muito fundo e muito dolorido, que ele mantinha trancado. Você não vai levar os 50 mil dólares, ele disse. Miguel não disse nada. Claro que não. Ele nunca esperou levar. Apenas aceitou a sentença, baixando a cabeça ainda mais. Roberto continuou, sua voz um pouco mais firme. Você vai vir comigo. Você e o cavalo. Vão morar na casa grande. Miguel ergueu a cabeça tão rápido que ficou tonto. Seus olhos arregalados buscaram os de Roberto, procurando mentira, maldade. Ele não encontrou nenhuma das duas. Encontrou algo mais confuso, uma dor parecida com a sua. Do lado de fora da cerca, seu Jorge e os peões trocaram olhos de incredulidade, mas ninguém ousou falar. Miguel olhou para Relâmpago. O cavalo estava quieto, seus olhos meio fechados. Ele olhou de volta para aquele homem alto e sério. E pela primeira vez na vida, uma pequena e frágil ponta de esperança, como um broto verde em terra seca, nasceu dentro dele. Não era felicidade, ainda era medo, mas era um medo diferente. Sem uma palavra, ele apenas acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Roberto virou-se e começou a andar em direção à porteira. Vem, disse sem olhar para trás. Miguel deu um passo e Relâmpago andou com ele, lado a lado, como se estivessem ligados por um fio invisível. Juntos, menino e cavalo seguiram o homem pela porteira aberta, deixando para trás o cercado vazio e o espanto mudo dos homens. A caminhada da porteira do cercado até a casa grande foi silenciosa, mas o barulho que ela causou na fazenda São Mateus era ensurdecedor. Roberto Almeida caminhava à frente, seus passos largos e firmes na terra batida. Atrás dele, mantendo uma distância cuidadosa, vinha Miguel. E ao lado de Miguel, tão perto que seus corpos quase se tocavam, caminhava Relâmpago. O cavalo não estava guiado por corda ou rédea. Ele simplesmente andava, sua cabeça baixa, seus olhos acompanhando cada movimento hesitante do menino. Os peões, ainda aglomerados na cerca, observavam a cena com uma incredulidade muda. Seu Jorge foi o primeiro a romper o silêncio. Doutor Roberto, ele chamou, correndo alguns passos para alcançá-lo. O senhor disse que o menino vai morar na casa grande? Roberto não diminuiu o passo. Disse. E o cavalo? Perguntou Jorge confuso. O cavalo também. Mas, doutor, as regras, o prêmio, os 50 mil dólares. Roberto parou bruscamente e se virou. Seu olhar fez seu Jorge recuar um passo. As regras eram minhas. Eu mudo elas se eu quiser. O prêmio não será pago. Em vez disso, providencie um boxe no estábulo principal para o Relâmpago. Limpo, com água fresca e feno de boa qualidade. Agora. Seu Jorge engoliu seco e acenou com a cabeça. Sim, senhor. Roberto voltou a andar. Miguel tropeçou um pouco para acompanhar o ritmo. Relâmpago diminuiu o passo, adaptando-se a ele. Quando se aproximaram dos primeiros galpões, outros empregados pararam para olhar. Mulheres que lavavam roupa no tanque, um jovem que aparava a cerca viva, todos congelaram em suas tarefas. Os olhos não iam para Roberto, mas para o trio improvável que se formava atrás dele. O homem mais rico da região, um menino de roupas rotas e um cavalo notório por sua violência, agora caminhando dócil como um cordeiro. A casa grande surgiu à frente, branca e imponente, com suas varandas largas e janelas altas. Para Miguel, parecia maior do que a igreja de Cordilheira. Os degraus de madeira que levavam à porta da frente brilhavam com verniz. Roberto subiu os degraus. Na porta, uma mulher de idade, vestida com um uniforme cinza simples, os esperava. Era Dona Isabel, a governanta. Dona Isabel, disse Roberto, sua voz soando estranhamente formal naquele cenário bizarro. Este é Miguel, ele vai ficar conosco. Prepare o quarto azul, ao lado do meu escritório, e traga um lanche para ele na sala de estar.
Dona Isabel, uma mulher de poucas expressões, deixou escapar apenas um breve olhar de surpresa ao ver Miguel e depois o cavalo parado no jardim de entrada. Seu rosto voltou à impassividade rapidamente. Sim, senhor Roberto, e o animal? O seu Jorge cuidará dele. Miguel, você pode se despedir do cavalo por agora. Ele vai para um lugar bom. Miguel olhou para Relâmpago. O cavalo parecia inquieto com a proximidade da casa grande, com os cheiros novos. Ele encostou a cabeça no ombro do menino, um gesto que já parecia natural. Vai ficar tudo bem. Miguel sussurrou para ele, passando a mão em seu pescoço. Ele disse que é um lugar bom. Eu volto para te ver, prometo. Relâmpago bufou, como se entendesse. Nesse momento, seu Jorge chegou com 2 peões, que traziam um cabresto simples de couro macio. Vamos com calma, meu grande, disse Jorge, em um tom que Miguel nunca ouvira ele usar. Era um tom respeitoso, quase suave. Você vai gostar do novo lar, vem comigo. Para surpresa de todos, Relâmpago permitiu que seu Jorge colocasse o cabresto sem nenhuma reação violenta. Ele apenas olhou para Miguel uma última vez antes de ser conduzido gentilmente em direção aos estábulos. Miguel ficou parado no jardim, sozinho, sentindo uma pontada de vazio. Agora, só restava ele e a casa enorme. Miguel, chamou Roberto da varanda. Entre. O menino subiu os degraus devagar, sentindo cada um rangendo sob seus pés sujos. Ele hesitou no limiar da porta. O chão interno era de madeira escura, tão limpo e brilhante que refletia a luz das janelas. Miguel olhou para seus próprios pés, cobertos de terra seca e feridas. Ele não podia entrar ali. Roberto percebeu sua hesitação. Entre, repetiu um pouco menos áspero. Meus pés, sussurrou Miguel, encolhendo os dedos. Dona Isabel apareceu com um par de chinelos de borracha simples, novos. Pode usar esses por enquanto, menino. Depois a gente lava seus pés. Miguel, com movimentos desajeitados, calçou os chinelos. Eles eram grandes demais, mas o isolavam do chão limpo. Ele deu o primeiro passo para dentro. A sala de estar era um mundo à parte. Havia sofás grandes, estantes cheias de livros, um tapete enorme com desenhos complicados. Tudo cheirava a limpeza, a cera, a algo floral e suave. Miguel ficou parado no meio da sala, sentindo-se menor do que uma formiga. Ele não sabia onde se sentar, onde olhar. Roberto foi até uma poltrona próxima à lareira apagada e se sentou. Sente-se, ele disse, indicando o sofá. Miguel se aproximou do sofá como se ele fosse feito de espinhos. Sentou-se na beirada com o corpo rígido, as mãos apertadas no colo. Dona Isabel trouxe uma bandeja com um copo de suco de laranja e um prato com pão de queijo e um pedaço de bolo. Colocou na mesa baixa em frente a Miguel. Pode comer, disse Roberto. Miguel olhou para a comida. O pão de queijo estava quentinho, o bolo parecia fofo. Sua barriga roncou alto, traindo-o. Ele pegou um pão de queijo com a mão trêmula e deu uma mordida pequena. O sabor, quente e queijoso, explodiu em sua boca. Era a coisa mais gostosa que ele já provara. Ele comeu aquele e pegou o bolo, tentando controlar a vontade de devorar tudo. Enquanto ele comia, Roberto ficou observando. Não com um sorriso, mas com uma expressão concentrada, como se estudasse um problema complexo. Onde você vivia em Cordilheira? Perguntou Roberto depois de um tempo. Na casa da Dona Marta, respondeu Miguel, com a boca quase cheia, baixando os olhos. Ela é sua. Tia? Não, senhor, eu não tenho família. Ela me deixava ficar. Em troca do quê? Miguel encolheu os ombros. De trabalhar, varrer, lavar, buscar água. Roberto ficou em silêncio por um momento. Ajustou o relógio de pulso. E ela vai sentir sua falta? Dona Marta? Miguel pensou na voz áspera, nas ordens, no prato comido no degrau. Acho que não. Só o trabalho. Roberto assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo. Então você não tem nada a seu lar? Roupas, brinquedos? Miguel sacudiu a cabeça. Só umas pedrinhas. E minhas roupas? São essas. Roberto olhou para as roupas rasgadas e sujas do menino. Algo se moveu em seu rosto. Algo rápido e desconfortável. Dona Isabel, ele chamou. A governanta reapareceu. O senhor Valdir está na garagem? Está, sim, senhor. Mande-o vir aqui. Poucos minutos depois, um homem mais velho de macacão limpo apareceu na porta da sala. Era Valdir, o motorista, e faz tudo. Valdir, você vai levar o carro simples e ir até a Cordilheira. Na rua principal, pergunte pela casa de Dona Marta, a costureira. Recolha qualquer coisa que pertença ao Miguel.
roupas, objetos pessoais. Se houver resistência, diga que há uma ordem minha e que há um acordo a ser ajustado. Entendeu? Valdir acenou, sem fazer perguntas. Sim, Dr. Roberto. Miguel sentiu um frio na barriga. Valdir ia encontrar Dona Marta. Ela ia ficar furiosa. Pode levar as pedrinhas? Miguel perguntou baixinho. Roberto olhou para ele. É o que você quer trazer? Miguel acenou com a cabeça. Então traga as pedrinhas, disse Roberto para Valdir. Agora, Miguel, Dona Isabel vai te mostrar seu quarto e o banheiro. Você vai tomar um banho. Depois, podemos conversar mais. Miguel se levantou, sentindo as pernas bambas. A ideia de um banho quente, em um lugar limpo, era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Ele seguiria Dona Isabel, mas seus olhos buscaram a janela, na direção dos estábulos. Ele estava limpo, tinha comido, estava em uma casa enorme, mas tudo ali era tão grande, tão quieto, tão diferente. O chão era limpo demais, o silêncio era pesado demais, e uma voz pequena dentro dele sussurrava a mesma coisa de sempre. Isso não vai durar. Em breve, eles vão ver que você não deveria estar aqui, e vão te mandar embora. A água quente do chuveiro foi uma sensação tão nova que Miguel ficou parado debaixo dela por um longo tempo, apenas sentindo. Depois veio o susto do sabonete que cheirava a ervas, da toalha macia e grande o suficiente para envolvê-lo todo. Dona Isabel lhe deu uma camiseta e um short limpos temporários, enquanto suas roupas velhas eram lavadas. O quarto azul era maior do que toda a casa de Dona Marta. Havia uma cama de verdade, com lençóis e um cobertor. Um armário vazio, uma janela que dava para os estábulos. Miguel não se deitou na cama, sentou-se no chão, encostado na parede, e contou suas pedrinhas uma por uma, até adormecer ali mesmo, no cantinho. O sol já estava alto quando ele acordou, com o corpo dolorido do chão duro. Por um instante, ele não sabia onde estava. Então a memória voltou. O cercado, relâmpago, a casa grande. Ele se levantou rápido e foi até a janela. Lá embaixo, no pátio dos estábulos, ele viu seu Jorge levando o relâmpago para um pequeno pasto de treinamento. O cavalo andava calmamente. Uma batida suave na porta o fez se encolher. Miguel, o café da manhã está pronto, disse a voz suave de Dona Isabel. Ele abriu a porta. A governanta lhe entregou as roupas lavadas e secas. Estavam limpas, mas ainda eram as mesmas roupas velhas e poídas. Miguel se vestiu rapidamente. Seguiu Dona Isabel até a varanda dos fundos onde uma mesa estava posta. Roberto já estava lá, sentado, lendo um jornal. Um segundo lugar estava arrumado à sua frente. Miguel parou sem saber se devia se sentar. Sente-se, disse Roberto sem abaixar o jornal. Miguel puxou a cadeira e sentou-se na beirada. Havia pão, manteiga, queijo, presunto, suco, leite. Tanta coisa. Ele ficou olhando sem saber por onde começar. Roberto dobrou o jornal e o colocou ao lado. Ele olhou para Miguel, que parecia prestes a fugir. "Você gosta de leite com café?" perguntou Roberto. Miguel sacudiu a cabeça. "Só leite às vezes." "Então tome leite." Roberto pegou a jarra e encheu um copo para ele, depois para si mesmo. O gesto era prático, sem afeto. "Coma o que quiser, ninguém vai te repreender aqui por comer." Miguel pegou um pedaço de pão e passou manteiga. Começou a comer, devagar. "Hoje você pode conhecer a fazenda", disse Roberto, tentando puxar conversa. "Os estábulos, a horta, o seu Jorge pode te mostrar." "Eu posso ver o relâmpago?" A voz de Miguel saiu mais alta do que ele esperava. Roberto fez uma pausa. "Claro. Ele é seu responsabilidade agora, de certa forma. Ele não é meu." Miguel corrigiu rapidamente, baixando os olhos. "É do senhor." Roberto não respondeu a isso. Tomou um gole de café. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. "Você vai precisar de roupas novas", disse Roberto, mudando de assunto. "Botas. Dona Isabel pode levar você à cidade mais tarde." A palavra cidade fez Miguel estremecer. "Cordilheira? Não, São Mateus do Sul é maior. Lá ninguém te conhece." Miguel sentiu um alívio. Não queria encontrar Dona Marta. "Está bom." O café continuou em silêncio. Roberto fazia perguntas curtas. Miguel respondia com uma palavra, ou com um aceno. Era como se dois mundos diferentes, ambos feitos de solidão, não soubessem como se tocar. Naquele mesmo horário, em Cordilheira, a picape simples da fazenda parou em frente à casa de Dona Marta. Valdir, o motorista, desceu. Ele carregava uma sacola vazia. Dona Marta estava na porta, esfregando uma panela. Ela o viu se aproximar. "Bom dia, dona. O senhor Roberto Almeida, da Fazenda São Mateus, me enviou. Vim buscar as coisas do Miguel." Dona Marta parou de esfregar. Seus olhos estreitos se fixaram em Valdir.
As coisas do Miguel? Que coisas? Roupas, objetos pessoais. O menino vai ficar na fazenda. A panela caiu no chão de terra com um baque metálico. Ficar? O que você está dizendo? Aquele menino é um pensionista aqui. Ele tem dívida, trabalha para mim. Valdir manteve a calma. O Dr. Roberto assumiu a responsabilidade por ele agora, dona. É só me entregar o que é dele, por favor. Responsabilidade? Que responsabilidade? Ele roubou alguma coisa? Aquele moleque safado, eu sabia. A voz de Dona Marta aumentou, atraindo a atenção de duas vizinhas que estavam passando. Ele fugiu para a fazenda e agora o milionário aí tá dando guarida? Deve ter roubado o cavalo, ou dinheiro. Valdir franziu a testa. Não houve roubo nenhum, dona. O menino domou o cavalo bravo do doutor. Foi uma coisa bonita de se ver. Agora o doutor quer cuidar dele. Domatou o cavalo? Essa é boa. Aquele rato magro não doma nenhuma galinha. Ela apontou um dedo acusador para Valdir. Vocês estão escondendo algo. Onde ele está? Eu quero falar com ele. Ele está na fazenda em segurança. Agora as coisas dele, por favor. Furiosa, Dona Marta entrou na casa e voltou com o colchonete fino e sujo de Miguel, suas duas camisetas extras rasgadas e um par de sandálias de dedo quebradas. Jogou tudo na direção de Valdir, que pegou no ar. Só tem isso. Agora some da minha frente e diga para seu patrão que ele está dando abrigo para um mentiroso e um provável ladrão. Valdir pegou os itens e os colocou na sacola com cuidado. O Dr. Roberto disse também que há um acordo a ser ajustado pelos serviços do menino. Ele mandará uma quantia em dinheiro para compensar. Dona Marta cuspiu no chão, perto dos pés de Valdir. Não quero dinheiro de quem cria cobras no peito. Quero justiça. Vou contar para todo mundo o que aconteceu. Vocês vão ver. Valdir não discutiu, acenou com a cabeça e voltou para a picape. Enquanto dirigia de volta, pensou na tempestade que aquela mulher amarga poderia causar, e ele estava certo. Antes mesmo do meio-dia, Dona Marta já havia visitado 3 casas de vizinhas e o dono do mercado. Ouviram o que fizeram? Ela dizia, com os olhos brilhando de raiva. Aquele órfão que eu criava com tanto sacrifício, fugiu para a fazenda do milionário e inventou uma história. Diz que domou um cavalo, mas eu sei a verdade. Ele deve ter roubado algo valioso do estábulo. Ou fez um acordo sujo com aquele homem. Rico também tem suas maldades, sabem? Agora estão me acusando, querendo me calar com dinheiro. As pessoas ouviam, algumas acreditando, outras duvidando, mas todas interessadas no fuxico. A história começou a se espalhar, distorcida pela pequena cordilheira. No final da tarde, os irmãos de Dona Marta, Jair e Tico, apareceram em sua porta. Eram homens na casa dos 40 anos, mal encarados, com a pele curtida pelo sol e pela preguiça. Viviam de bicos e pequenos serviços, sempre à procura de um jeito fácil de ganhar dinheiro. Oi, irmã. Tudo caro na vendinha hoje, disse Jair, o mais velho, entrando sem ser convidado. Ouvi um barulho na rua. Falam que o moleque que você criava meteu os pés pelas mãos. Falaram certo, respondeu Dona Marta, ainda furiosa. O ingrato. Eu dei teto e comida e ele me paga assim. Agora está na fazenda São Mateus, nas graças do Dr. Roberto. Tico assobiou baixo. Fazenda São Mateus? Aquilo é dinheiro vivo. O que um moleque daqui faria lá? Dizem que ele domou o cavalo bravo do homem, disse Dona Marta, fazendo aspas com os dedos. Mentira deslavada. Mas o fato é que o velho ficou encantado. Levou o menino para a casa dele. Trata como filho. Jair e Tico trocaram um olhar. A mesma ideia surgiu nos olhos dos dois ao mesmo tempo. Trata como filho, você diz? Repetiu Jair, seus dedos sujos batendo na mesa. Então ele deve gostar bastante do garoto. Deve, porque senão não traria um estranho para dentro de casa. Tico sorriu, mostrando dentes amarelos. Irmão, se o velho gosta tanto do menino, ele deve pagar uma boa grana para tê-lo de volta caso, digamos, ele se perca. Dona Marta olhou para os irmãos, primeiro com surpresa, depois com um brilho de entendimento e aprovação em seus olhos duros. Pagaria muito. É um homem orgulhoso. E rico. Exatamente, disse Jair, seu plano se formando rapidamente. O menino vai para a casa do cavalo todo dia, não vai? Deve ir, disse Dona Marta. É o único elo que ele tem com alguma coisa. Então é só a gente ficar de olho. Esperar uma noite quieta, pegar o moleque quando ele estiver sozinho no estábulo, levar ele para um lugar escondido e mandar um recado para o Dr. Roberto. Um recado pedindo um resgate. É arriscado, murmurou Tico, mas seu olhar era ganancioso.
Tudo que dá dinheiro é arriscado, retrucou Jair. E essa é a chance da nossa vida. A irmã fica aqui e continua espalhando que o menino é um ladrão. Se algo der errado, a culpa cai em cima dele. Nós ficamos com o dinheiro e desaparecemos por um tempo. Dona Marta sorriu, um sorriso feio e apertado. Justiça seja feita. Aquele menino vai aprender o preço de ser ingrato. Enquanto o plano tomava forma na casa pobre de Cordilheira, na fazenda São Mateus, Miguel finalmente encontrava um momento de paz. Estava no boxe de Relâmpago, escovando o pelo negro do cavalo com uma escova macia que seu Jorge lhe dera. O cavalo estava quieto, mastigando feno, ocasionalmente virando a cabeça para tocar Miguel com o focinho. Eles vão me dar botas novas, Miguel contava ao animal em voz baixa. Eu não sei andar de botas, vou tropeçar. E o senhor Roberto? Ele é muito quieto, eu não sei o que ele quer de mim. Relâmpago bufou como se respondesse. Você está melhor aqui? Miguel perguntou, passando a mão na cicatriz branca do ombro. O boxe é bom? A comida é boa? O cavalo esfregou a cabeça no braço do menino, uma resposta suficiente. Na varanda da casa grande, longe dali, Roberto observava a cena através da janela do escritório. Via o menino magro cuidando do animal enorme com uma naturalidade que era impossível de fingir. Um pedaço de sua dor antiga, a dor de ver o filho Pedro fazer a mesma coisa tantas vezes, se mexeu dentro dele. Não era mais apenas dor, era uma pontada de algo diferente. Algo que parecia esperança, mas ele ainda tinha medo de dar nome a isso. Ele ajustou o relógio de pulso e suspirou, virando-se para a pilha de papéis sobre a mesa. O mundo lá fora, com suas maldades e planos gananciosos, ainda era um perigo distante. Uma sombra que ele nem sabia existir. Os dias na fazenda São Mateus começaram a seguir um ritmo novo, mais lento e profundo que o tic-tac do relógio de Roberto. Miguel acordava com o sol. Dona Isabel batia levemente na porta e ele, já vestido com as roupas limpas, mas velhas, ia para a cozinha tomar seu leite. Roberto quase sempre já estava na mesa lendo seu jornal. O silêncio entre eles ainda era a linguagem principal, mas agora tinha pequenas palavras soltas dentro dele. Bom dia, Roberto dizia, sem levantar os olhos do jornal. Bom dia, Miguel sussurrava em resposta. Depois do café, Miguel tinha uma única missão: ir aos estábulos. Seu Jorge o esperava, com pequenas tarefas. Aprender a escovar Relâmpago da maneira certa, sem irritar a pele. Trocar a água do bebedouro. Escolher o feno mais verde. O segredo é a calma, menino, dizia seu Jorge, observando Miguel passar a escova no dorso do cavalo. Esse bicho aqui leu seu coração no primeiro dia. Ele sabe que você é verdadeiro. Relâmpago confirmava. Ele seguia Miguel pelo boxe como um cachorro grande. Quando o menino se sentava no banco de madeira para amarrar os cadarços das botas novas que Roberto havia comprado, um processo lento e desajeitado. O cavalo vinha e encostava a cabeça no seu ombro, como se dissesse, vamos. Às vezes, Roberto aparecia. Não entrava no boxe. Ficava parado na entrada do estábulo, observando. Miguel sempre ficava tenso quando o via, suas mãos parando no meio de um movimento. Relâmpago também virava a cabeça, suas orelhas se voltando para o homem, mas sem o pânico de antes. Era uma cautela, não um terror. Está se adaptando? Perguntou Roberto em uma dessas manhãs. Miguel, de dentro do boxe, acenou com a cabeça. Sim, senhor. E o cavalo? Ele está bem, come tudo. Roberto assentiu, ajustou o relógio e foi embora. Era sempre assim. Perguntas curtas, respostas curtas. Mas ele sempre voltava no dia seguinte. As noites eram a parte mais difícil para Miguel. O quarto grande era silencioso demais. Na casa de Dona Marta, ele ouvia ela roncar, os cachorros latirem, os sons da cidade. Aqui, o silêncio era tão profundo que parecia um barulho. E no silêncio, os pesadelos vinham. Eram sempre parecidos. Ele estava no quintal de terra, lavando uma pilha infinita de roupa. Dona Marta aparecia, mas seu rosto estava distorcido. Sua voz era um grito que doía nos ouvidos. Ingrato, ladrão, você vai pagar por tudo. Ele tentava correr, mas seus pés afundavam na terra, e Relâmpago estava longe, relinchando de medo. Preso em algum lugar no escuro. Ele acordava sacudindo, com o coração batendo na garganta, o corpo coberto de suor frio, e tentava não fazer barulho, engolindo o choro que insistia em subir. Uma noite, o pesadelo foi mais forte. Ele gemeu alto e sentou na cama, ofegante. 2 minutos depois, uma luz fraca apareceu sob a porta.
Ela ficou ali parada. Então, veio uma batida suave. Miguel, era a voz de Roberto, grave, no escuro. Miguel congelou. O medo do pesadelo se misturou com o medo real. Ele tinha acordado o dono da casa. Iriam brigar com ele. Talvez mandá-lo embora. Ele não respondeu, esperando que a luz fosse embora. A porta se abriu devagar. Roberto estava ali, em sua camisola, segurando um abajur pequeno. Sua sombra era enorme na parede. Ele olhou para Miguel sentado na cama, encolhido, tremendo. "Você está bem?" perguntou Roberto. Miguel não conseguiu falar. Balançou a cabeça, negando, mas ao mesmo tempo suas mãos agarravam o cobertor com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Roberto entrou no quarto. Ele parecia deslocado, um homem grande e sério naquele espaço de criança assustada. Ele olhou para a cadeira perto da cama, depois para Miguel. Sem dizer nada, ele foi até a cadeira e sentou-se. Colocou o abajur no chão, suavizando a luz. "Foi um pesadelo?" ele perguntou, olhando para as mãos dele, não para Miguel. Miguel, após um longo momento, acenou com a cabeça. "Sobre o quê?" A dona Marta." Ela estava gritando. Roberto fez um som baixo, quase um Ele ficou em silêncio novamente. O relógio na parede do corredor marcava as horas com um tic-tac alto. "Eu também tenho pesadelos", disse Roberto de repente, a voz ainda mais baixa. "Sobre coisas que já aconteceram, coisas que não posso mudar." Miguel ergueu os olhos surpreso. Aquele homem forte que mandava em tudo tinha pesadelos? "O que o senhor faz?" A pergunta escapou dos lábios de Miguel antes que ele pudesse parar. Roberto olhou para ele e, pela primeira vez, Miguel viu um cansaço profundo em seus olhos, algo que ia além da falta de sono. "Eu fico acordado, olho pela janela, espero o dia chegar." Miguel não sabia o que dizer. Apertou o cobertor. "Você quer um copo d'água?" perguntou Roberto. Era uma pergunta tão simples, tão comum, mas ninguém nunca havia feito isso para Miguel. Nem quando ele estava doente, com febre, na casa de Dona Marta. Ele ficou parado, processando. "Está bem", ele sussurrou. Roberto levantou-se e saiu do quarto. Voltou pouco depois com um copo de água fresca. Entregou-o a Miguel. Suas mãos grandes e calejadas eram cuidadosas ao passar o copo. Miguel bebeu. A água era fria e boa. Ele bebeu tudo. "Obrigado", disse, devolvendo o copo. Roberto pegou o copo e ficou parado, sem saber o que fazer a seguir. A cena era estranha. O milionário de pijama segurando um copo vazio no quarto de um menino órfão no meio da noite. "Tenta dormir", disse ele por fim. "Amanhã é um novo dia." Ele pegou o abajur, foi até a porta e parou. "E Miguel, você não vai ser mandado embora por ter um pesadelo, entendeu?" Miguel sentiu um nó na garganta. Ele acenou com a cabeça rápido. Roberto saiu e fechou a porta suavemente. A escuridão voltou, mas agora ela parecia um pouco menos pesada. Miguel deitou-se e ficou olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio. As palavras de Roberto ecoavam. "Você não vai ser mandado embora." Elas não eram um carinho, mas eram uma promessa. Uma promessa era algo que ele nunca tinha tido. No dia seguinte, algo mudou. Pequeno, quase invisível. No café da manhã, Miguel não ficou apenas na beirada da cadeira. Sentou-se um pouco mais para dentro. E quando Roberto disse, "Passe a manteiga, por favor", Miguel passou e suas mãos não tremeram tanto. À tarde, no estábulo, Miguel estava ensinando o Relâmpago a seguir um comando simples, apenas um toque no ombro para ele se mover. O cavalo aprendia rápido, ansioso para agradar. "Muito bem, Relâmpago, você é inteligente", disse Miguel, e um sorriso genuíno, pequeno e tímido, apareceu em seu rosto. Foi a primeira vez que ele sorriu naquela casa. Roberto, que mais uma vez observava da entrada, viu aquele sorriso e viu a forma como o cavalo empinou a cabeça, orgulhoso, esfregando o focinho no cabelo de Miguel. Era um gesto de afeto puro, descomplicado. De repente, uma memória o atingiu com tanta força que ele precisou se segurar na porta. Pedro, com 12 anos no mesmo estábulo, um mais antigo que havia queimado, dizendo a mesma coisa para um Relâmpago mais jovem e brincalhão. "Muito bem, Relâmpago, você é inteligente." O mesmo sorriso, a mesma luz nos olhos. A dor veio como sempre vinha, mas desta vez ela não veio sozinha. Veio acompanhada de outra coisa. Não era a dor cortante da perda, era uma dor mais suave, uma saudade que parecia dizer, "Olha, ele ainda está aqui, de outra forma."
Roberto não entendeu totalmente o que sentia. Sabe que precisou se afastar, ir até o escritório e ficar olhando para a foto de Pedro na mesa por um longo tempo. Mas quando saiu, sua expressão não estava mais tão fechada. E quando viu Miguel entrando em casa para o jantar, com as botas novas cheias de barro do estábulo, ele não reclamou. Apenas disse para Dona Isabel: "Temos um menino que trabalha duro, deixe um pano na porta para ele limpar os pés." Miguel ouviu. E mais uma vez, aquele pequeno broto de esperança dentro dele cresceu um pouco mais, ganhou uma folhinha nova. A confiança era uma planta frágil, que precisava de cuidado, e naquela noite, pela primeira vez, Miguel adormeceu sem medo do silêncio. Ele sabia que do outro lado do corredor havia alguém que também conhecia o som dos pesadelos. E isso, por mais estranho que fosse, fazia com que ele não se sentisse tão sozinho. A semana seguinte trouxe uma suavidade nova para a fazenda São Mateus. Miguel ainda era quieto, mas o medo constante nos seus ombros começava a afrouxar, como um nó sendo desfeito devagar. Uma tarde, depois do almoço, Roberto o chamou na varanda. "Sente-se", disse, indicando a cadeira ao lado. Ele tinha uma caixa de papelão no colo. Miguel sentou, curioso. Roberto abriu a caixa. Dentro havia roupas novas. Camisas de algodão, calças jeans, meias e um par de botas de couro marrom, menores que as primeiras que ele ganhara. "São para você", disse Roberto, colocando a caixa no chão entre eles. "As outras botas estavam grandes demais. Dona Isabel percebeu que você tropeçou 2 vezes." Miguel olhou para as roupas, depois para Roberto. "Eu não preciso de tudo isso." "Precisa sim. As suas estão desfazendo, e você é um membro desta casa agora. Deve se vestir adequadamente." A palavra membro ficou no ar. Miguel não sabia o que ela significava direito, mas soava como algo que pertencia. Ele estendeu a mão e tocou a superfície macia de uma camisa azul. "Pode experimentar", disse Roberto, levantando-se. "Veja se as botas servem. Eu tenho um telefonema para fazer." Ele deixou Miguel sozinho na varanda. O menino tirou as sandálias velhas e calçou uma das botas novas. Era firme, mas não apertava. A sola era grossa. Ele andou um pouco, não tropeçou. Um sorriso pequeno brincou em seus lábios. Ele nunca tivera nada novo. Tudo sempre fora usado, doado, remendado. Aquilo cheirava a couro novo, a coisa própria. Ele guardou a caixa com cuidado no seu quarto e correu para o estábulo. Queria mostrar a Relâmpago. "Olha", disse, entrando no boxe. O cavalo veio até ele, cheirando as botas. "São minhas, novas." Relâmpago bufou como se aprovasse. Miguel passou a mão no seu pescoço. "O senhor Roberto deu. Ele é estranho. Ele não fala muito. Mas ele trouxe água quando eu tive pesadelo." Enquanto Miguel vivia seus pequenos momentos de descoberta, 2 homens observavam a fazenda de longe, escondidos no mato que ficava além da cerca de arame farpado. Eram Jair e Tico. Estavam ali havia 3 dias, em turnos, aprendendo a rotina. "Lá está ele", sussurrou Jair, apontando com o queixo. Ele segurava um par de binóculos velhos, entrando no estábulo, todo dia na mesma hora, 4 da tarde. Tico mastigava um pedaço de broa seca. E o velho, o milionário, fica na casa grande, trabalha. Às vezes vai até o cercado olhar o cavalo, mas nunca entra. Parece que tem medo do bicho. "Rico é tudo doido", cuspiu Tico. "Tem medo de um cavalo e bota um menino estranho para dentro de casa." Jair baixou os binóculos. "O importante é a rotina. O menino vai lá todo fim de tarde, fica até o jantar. Às vezes o capataz aparece, mas depois some. O estábulo fica isolado à noite." "E a chuva, você acha que vem?" Jair olhou para o céu. O ar estava pesado, abafado. O sol estava coberto por uma névoa esbranquiçada. "Vem, e vem forte. O vento já está mudando. Pode ser amanhã ou depois." Eles se arrastaram para trás, para um pequeno claro onde tinham escondido uma moto velha. "Precisamos da arma", disse Tico nervoso. "Já tenho", respondeu Jair, tirando de dentro da jaqueta um revólver enferrujado de calibre pequeno. "É só para assustar. Nem sei se funciona direito, mas basta um barulho. E o menino, ele vai gritar. Amarramos a boca dele. E o cavalo, o bicho é brabo, pode atrapalhar." Jair pensou por um momento. "O cavalo gosta do menino. Se a gente pegar o menino, o cavalo pode ficar agitado. Mas se a gente ameaçar o menino, o cavalo não ataca. Os animais são assim, e de qualquer jeito, com o barulho da chuva, ninguém vai ouvir um relincho." Tico não parecia totalmente convencido, mas a ganância era maior. "E o resgate, quanto a gente pede?" Jair sorriu. Ele ofereceu $50 mil por um cavalo, por um filho. "Acho que 100 mil não é muito."
A palavra filho soou errada no ar, mas os dois a ignoraram. Para eles, Miguel era apenas uma mercadoria, uma chance. Na manhã seguinte, o céu acordou cor de chumbo. O vento quente do dia anterior havia virado uma brisa úmida e fria. As folhas das árvores mostravam o verso claro, sinal de tempestade. No café da manhã, Roberto olhou pela janela. Parece que vem um temporal, comentou mais para si mesmo. Miguel, que agora comia um pão com goiabada, olhou também. O relâmpago tem medo de trovão. Roberto virou-se para ele. Como você sabe? Eu vi, outro dia, um trovão longe e ele ficou nervoso no boxe, suando. Roberto ficou quieto por um momento. Seu Jorge pode verificar se o estábulo está bem fechado, para ele se sentir seguro. Eu posso ir lá mais cedo, depois do almoço, ofereceu Miguel. Ficar com ele um pouco. Roberto hesitou. A imagem do menino andando sozinho no temporal não lhe agradava, mas a imagem do cavalo apavorado, sozinho, também não. Ele via a ligação entre os dois. Era algo que precisava ser respeitado. Está bem, mas você volta antes de escurecer. E se a chuva começar, você fica na casa grande. Entendido? Sim, senhor, disse Miguel, um alívio em sua voz. Ele não queria que Relâmpago ficasse com medo sozinho. Na cidade, Dona Marta ouvia o vento uivar e sentia um frio na espinha que não era do tempo. Seus irmãos não tinham voltado na noite passada. Ela sabia que o plano estava em andamento. Uma parte dela, a parte amarga e ressentida, torcia para que dessem certo. A outra parte, pequena e enterrada, sentia um calafrio. No mato, Jair e Tico se preparavam. Vestiam capas de plástico preto. Tinham cordas, um pedaço de pano para amordaçar e a arma. Hoje é o dia, disse Jair, olhando para o céu que escurecia rapidamente. A chuva vai começar à tarde. A gente se esconde perto do estábulo velho, aquele de madeira que ninguém usa mais. Dali a gente vê a porta principal. Quando o menino entrar, a gente espera. Espera ele ficar sozinho com o cavalo. Aí a gente age. E se o capataz aparecer? Com essa chuva, ele vai estar cuidando dos outros animais, fechando as porteiras. É agora ou nunca. Enquanto isso, na fazenda, a rotina seguia. Miguel ajudou Dona Isabel a guardar as coisas da varanda que podiam voar com o vento. Depois do almoço, ele vestiu uma camisa nova e as botas. Pegou um casaco velho que Dona Isabel lhe dera. Vai para o estábulo? Perguntou ela com uma expressão de preocupação. Só por umas horas. Prometi ao senhor Roberto que voltava cedo. Tome cuidado com a chuva, menino. O céu não está para brincadeira. Miguel acenou e saiu. O vento já estava forte, levantando poeira e folhas secas. O caminho até o estábulo parecia mais longo sob aquele céu ameaçador. Ele chegou e entrou. O cheiro de feno, couro e animal era um cheiro bom, de lugar seguro. Relâmpago estava em seu boxe, já inquieto. Ele relinchou baixo quando viu Miguel. Oi, grandão, disse Miguel, abrindo a porta do boxe e entrando. Trouxe medo, né? Eu também, mas a gente fica junto, vai passar. Do lado de fora, escondidos atrás das tábuas soltas do estábulo velho a 50 metros de distância, Jair e Tico observavam. Ele entrou. Sussurrou Jair, os olhos brilhando. Agora é esperar. As primeiras gotas pesadas começaram a cair, batendo no telhado de zinco como pedrinhas. Logo, o som se transformou em um ruído contínuo, ensurdecedor. A chuva havia chegado. Dentro do boxe, Miguel sentou-se no banco de madeira perto da cabeça de Relâmpago. O cavalo encostou a cabeça no colo do menino, procurando conforto. Os trovões ainda estavam distantes, mas cada um fazia o corpo enorme do animal estremecer. Tudo bem, Miguel repetia, passando a mão na testa de Relâmpago. Eu estou aqui. Do lado de fora, a chuva caía tão forte que formava uma cortina cinza, escondendo a casa grande, os galpões, tudo. O mundo se resumia àquele estábulo e aos dois homens encharcados espremidos no esconderijo esperando sua hora. Eles tinham cordas e uma arma, e tinham ganância nos olhos. O temporal só tinha começado. Dentro do boxe, o mundo era reduzido ao som da chuva no telhado de zinco e ao tremor de Relâmpago. Cada trovão, ainda distante, fazia o cavalo estremecer, seus olhos arregalados refletindo o clarão breve dos relâmpagos que iluminavam a janela alta do estábulo. Está tudo bem, eu estou aqui, Miguel repetia, sua voz um murmúrio constante contra o barulho da tempestade. Ele não tinha medo do trovão, seu medo era outro, mais antigo e silencioso. Mas por Relâmpago, ele fingia coragem. Passava a mão no longo pescoço do animal, sentindo os músculos tensos sob a pele. Ninguém vai te machucar.
Fora, a chuva caía tão forte que parecia uma parede de água. A visão não passava de alguns metros. Foi esse barulho que cobriu o som dos passos apressados e deslizantes no barro. A porta principal do estábulo, pesada de madeira, foi empurrada com força. O vento a arremessou contra a parede, fazendo um baque seco. Miguel levantou a cabeça, alerta. Relâmpago ergueu a cabeça bruscamente, as orelhas para frente. 2 homens encharcados, envoltos em capas de plástico preto que grudavam em seus corpos, entraram. A água escorria deles, formando poças no chão de cimento. Eram Jair e Tico. Miguel congelou. Não os reconheceu, mas viu a intenção nos olhos deles. Eram os mesmos olhos de quando os homens riam dele na cidade, mas piores, vazios e gananciosos. Olha só que cena fofa, disse Jair, tirando o capuz. Seu cabelo grudava no rosto. O menino e o bicho, bem que a irmã avisou. Tico fechou a porta contra o vento, cortando parte do ruído da chuva. O estábulo ficou em um silêncio relativo, só com a água batendo no telhado. O que vocês querem? A voz de Miguel saiu fraca. Queremos você, moleque, respondeu Jair, começando a se aproximar do boxe. Ele tirou algo de dentro da jaqueta, um revólver velho e enferrujado. Não apontou para ninguém, apenas o segurava na frente do corpo. Você vai vir com a gente quietinho, não vai gritar. Relâmpago soltou um bufado forte, um som de alerta. Ele deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Miguel e os homens. Olha o bicho, Jair, disse Tico nervoso. Ele não faz nada, só late. Vem, menino, não me faça usar isso. Jair balançou a arma. Miguel sentiu o pânico subir quente e rápido, mas ele não se encolheu. Ficou parado. Sua mão encontrou o pelo de Relâmpago e o toque o ancorou. Não, disse Miguel, a palavra saindo mais firme do que ele imaginava possível. Jair riu, um som feio. Não? Você acha que tem escolha? Ele fez um gesto com a cabeça para Tico. Pega ele. Tico se aproximou, estendendo as mãos para agarrar Miguel por cima da porta do boxe. Foi então que Relâmpago atacou. Não foi um ataque pensado. Foi um reflexo de puro instinto protetor. O cavalo empinou, suas patas dianteiras poderosas atingindo o ar com força. Um casco raspou no ombro de Tico, rasgando a capa de plástico e a camisa por baixo. Tico gritou de dor e surpresa, recuando rapidamente. Ele me acertou, o desgraçado. Jair, surpreso pela reação do animal, ergueu a arma. Afasta desse bicho, menino, agora! O movimento da arma, o grito, a dor no ar foi demais para o medo contido de Relâmpago. O cavalo jogou a cabeça para trás e relinchou, um som agudo de pânico total. Ele começou a se debater dentro do boxe, suas patas batendo nas tábuas. Miguel viu a confusão, viu a arma, viu o terror de Relâmpago. E uma decisão clara, como um raio em sua mente, tomou conta dele. Ele não podia ficar, eles não podiam separá-lo do cavalo. Num movimento rápido, ele pegou as rédeas simples que estavam penduradas no cabide. Relâmpago, sentindo o toque familiar, parou por uma fração de segundo. Vamos! Gritou Miguel, não para os homens, mas para o cavalo. Ele abriu a porta do boxe e, sem pensar, colocou o pé no estribo baixo e se jogou sobre o lombo de Relâmpago. Não era um movimento gracioso, foi desesperado. Ele se agarrou à crina com uma mão e as rédeas com a outra. Pega ele! Berrou Jair avançando. Relâmpago, sentindo o peso de Miguel e o perigo imediato, reagiu. Ele não era mais um animal preso, era força pura. Saiu do boxe em um salto, empurrando Jair para o lado com seu corpo massivo. O homem caiu no chão molhado, a arma escapando de sua mão e escorregando para debaixo de um coxo. O cavalo galopou pelo corredor central do estábulo, direto para a porta fechada. A porta! Gritou Tico, ainda segurando o ombro. Mas era tarde demais. Relâmpago não diminuiu a velocidade. Ele baixou a cabeça e atingiu a porta de madeira com o ombro. A madeira, velha e úmida, não aguentou. Trincou com um estalo alto e se abriu violentamente para fora, para a tempestade. Miguel se agachou sobre o pescoço do cavalo, fechando os olhos contra a cortina de água que os atingiu em cheio. O frio foi um choque. A chuva doía no rosto. Relâmpago disparou. Seus cascos afundavam na terra rapidamente transformada em lama, jogando água para todos os lados. Ele não tinha direção. Tinha apenas o instinto de fugir, de proteger o menino em suas costas. Jair e Tico correram até a porta arrebentada. Viram a silhueta negra do cavalo e do menino desaparecendo na escuridão cinza da chuva. Merda! Gritou Jair, voltando para procurar a arma. Merda! 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 E agora? Ticos voz era um guincho de pânico.
Eles foram para a mata. Jair encontrou a arma encharcada. A gente vai atrás. A pé, nessa chuva, nunca vamos alcançar aquele bicho. Então o plano acabou. Não acabou. Jair o agarrou pela gola da camisa. Eles foram para o cerrado. Na chuva, sem rumo. O menino não conhece nada. O cavalo está assustado. Eles vão se perder. A gente pega a moto, contorna pela estrada velha. Talvez a gente os encontre antes que se afundem demais na mata. Vamos. Enquanto os dois bandidos corriam de volta para seu esconderijo encharcado, Miguel e Relâmpago voavam através do campo. A chuva era tão densa que Miguel não via nada além do pescoço escuro do cavalo à sua frente. Ele confiava totalmente no animal, deixava que ele escolhesse o caminho. Relâmpago correu até a cerca perimetral. Sem hesitar, ele saltou. Miguel sentiu o voo, o momento de suspensão no ar carregado de água, e depois o baque seguro das patas na terra do outro lado. Estavam fora da fazenda. Agora, à sua frente, estava o cerrado aberto. Arbustos retorcidos, árvores baixas, tudo se transformando em sombras escuras e fantasmagóricas na chuva. Relâmpago diminuiu um pouco o galope, ofegante. O terreno era irregular, cheio de cupinzeiros e buracos escondidos pela água. Devagar, devagar, Miguel gritou contra o vento, puxando suavemente as rédeas. O cavalo obedeceu, caindo num trote pesado. Miguel olhou para trás. A fazenda já havia desaparecido na névoa de chuva. Não havia sinal dos homens. Ele não sabia se estavam sendo perseguidos. Só sabia que precisavam ir mais longe. Eles seguiram por uma ravina, onde a água da chuva já começava a correr em um pequeno riacho. Relâmpago bebeu um pouco, ofegante, e Miguel deslizou de sua garupa. Seus músculos tremiam de tensão e frio. A água encharcava suas roupas novas, suas botas pesavam de barro. Ele olhou ao redor. Tudo era igual. Chuva, mato baixo, céu baixo. Ele não fazia ideia de onde estava. Um trovão muito mais forte, agora bem perto, ribombou no céu. Relâmpago deu um salto para o lado, assustado, e quase atingiu Miguel. Calma, Miguel disse, segurando sua cabeça. Foi só um trovão. Estamos juntos, lembra? O cavalo bufou, seu corpo tremendo. Miguel o abraçou, encostando o rosto molhado em seu pescoço molhado. Eles estavam sozinhos, perdidos. E a noite, uma noite sem lua e sem estrelas, estava caindo rápido, tornando o mundo ainda mais escuro e assustador. A fuga terminara. A sobrevivência estava apenas começando. A noite caiu sobre o cerrado como um pano molhado e pesado. A chuva não parava, só mudava de intensidade, ora caindo em grossas cortinas, ora em uma garoa fina e persistente que penetrava tudo. Miguel estava encharcado até os ossos. O frio era um ser vivo que se enfiava em suas roupas, mordia sua pele e fazia seus dentes baterem sem controle. Relâmpago estava pouco melhor. Seu pelo negro pingava água constantemente. Ele tremia, não só de frio, mas do medo constante dos trovões, que agora vinham em intervalos maiores, mas ainda faziam seu corpo se contrair todo. Precisamos achar um lugar, disse Miguel, sua voz rouca pelo esforço e pelo frio. Ele falava mais para si mesmo, para não se render ao pânico. Um lugar para esperar a chuva passar. Ele olhou ao redor. Na escuridão quase total, só via formas mais escuras contra o negro. Árvores retorcidas pareciam braços prontos para agarrá-los. O vento assobiava entre os arbustos. Puxando suavemente as rédeas, ele guiou Relâmpago para um ponto um pouco mais alto, tentando enxergar alguma coisa. Seus pés, dentro das botas novas encharcadas, doíam a cada passo. A fome era uma dor surda e constante no seu estômago vazio. De repente, Relâmpago parou. Suas orelhas se ergueram viradas para a esquerda. Ele bufou, um som curioso, não de medo. O que foi? Miguel sussurrou. O cavalo começou a andar sozinho, puxando levemente as rédeas que Miguel segurava. Miguel, sem energia para discutir, seguiu. Relâmpago os levou por um caminho entre duas pedras grandes, cobertas de musgo escorregadio. E atrás delas, quase escondida por um tapete de trepadeiras, havia uma abertura na rocha. Uma furna. Não era uma caverna profunda, mas um recesso natural, grande o suficiente para abrigar um cavalo e um menino. Era seco lá dentro. O cheiro era de terra, de pedra, mas não de água apodrecendo. Miguel quase chorou de alívio. Você encontrou? Ele disse, abraçando o pescoço de Relâmpago.
Você é incrível. Ele entrou primeiro verificando se não havia animais perigosos. Só viu alguns insetos e aranhas fugindo da luz. Puxou o relâmpago para dentro. O cavalo hesitou na entrada estreita, mas com um pouco de paciência e palavras calmas, ele entrou, seu corpo ocupando boa parte do espaço. A diferença era imediata. Ainda estava frio, mas o vento cortante e a chuva tinham desaparecido. O som da tempestade era agora um rumor abafado do lado de fora. Miguel respirou fundo pela primeira vez desde que haviam fugido. Sentou-se no chão de terra seca, encostado na parede fria da rocha. O tremor do seu corpo não parava. Relâmpago se deitou com um grunhido pesado, suas patas dianteiras dobradas. Ele estava exausto. Miguel se arrastou para perto do cavalo e se encolheu contra seu flanco. O pelo molhado ainda estava frio, mas logo o calor do corpo enorme do animal começou a se irradiar. Era um calor de vida, real e reconfortante. Miguel se aconchegou mais perto, enterrando as mãos na pelagem espessa. Obrigado, ele murmurou, os olhos pesados, por ter me protegido, por ter achado esse lugar. Relâmpago virou a cabeça e tocou o braço de Miguel com o focinho suave. Fora da furna, a noite e a chuva escondiam outros movimentos. A moto velha de Jair e Tico patinava na estrada de terra virando lama. Eles haviam contornado parte da fazenda, mas não viram sinal do menino ou do cavalo. É inútil, gritou Tico agarrado a Jair. A água escorria pelo visor quebrado do capacete. Eles sumiram no mato, podem estar em qualquer lugar. Tem que estar perto, Jair gritou de volta, tentando manter a moto em linha reta. O cavalo não vai correr para sempre com o menino nas costas. Eles vão parar. Vamos procurar na margem do córrego principal. Os animais sempre vão para a água. Mas a chuva torrencial tinha transformado pequenos córregos em rios barrentos, apagando qualquer rastro. A busca deles era cega e desesperada. Na fazenda São Mateus, o desespero tinha um gosto diferente. Roberto descobriu o sumiço de Miguel na hora do jantar. Dona Isabel disse que ele não voltara do estábulo. Num primeiro momento, Roberto pensou que o menino tivesse se distraído com o cavalo. Mas quando a chuva piorou e Miguel não apareceu, um frio que não tinha relação com o tempo se instalou em seu estômago. Ele pegou uma capa e foi até os estábulos, com seu Jorge levando um lampião. A porta arrebentada contou parte da história. As marcas de pânico no boxe de Relâmpago, o cabresto no chão, contaram o resto. Houve uma briga aqui, disse seu Jorge, ajoelhando-se para examinar uma mancha de sangue no chão. Era de Tico, e a arma enferrujada debaixo do coxo. Alguém invadiu, mais de uma pessoa, e o menino fugiu com o cavalo. Roberto pegou a arma, suas mãos não tremiam, estavam frias e firmes. Uma fúria silenciosa, tão negra quanto a noite lá fora, começou a ferver dentro dele. Alguém tinha entrado em sua terra, alguém tinha ameaçado o menino. Organize todos os homens, ele ordenou. Sua voz era uma lâmina. Todos, acorde quem estiver dormindo. Traga quem estiver nas casas mais distantes. Forme grupos de 4. Com lampiões, rádios, armas se tiverem. Nós vamos procurar o Miguel. Agora. Doutor Roberto na chuva, à noite. Seu Jorge tentou protestar. Agora! A voz de Roberto ecoou no estábulo vazio, tão forte que fez até o capataz recuar. O homem que sempre controlava tudo estava fora de controle. O medo que ele via em seus próprios olhos no espelho, todas as manhãs, estava agora transbordando, transformado em ação pura. Eu não perco outra criança na minha terra, não dessa vez. Em menos de uma hora, a fazenda, que parecia adormecida sob a chuva, fervilhava de atividade. Jipes foram ligados, lampiões a gás foram acesos, capas de chuva distribuídas. Os peões, vendo a determinação feroz no olhar do patrão, não reclamaram. Muitos gostavam do menino quieto que cuidava bem do cavalo bravo. Roberto, em seu jipe, liderou o primeiro grupo. Seu Jorge ficou na sede, coordenando os rádios. Ele é esperto, disse Roberto para os 3 homens em seu carro, enquanto dirigia devagar pela estrada lamacenta, os faróis cortando a cortina de chuva. E ele está com o relâmpago. O cavalo vai protegê-lo. Mas eles estão assustados. E no escuro... Ele não terminou a frase. Eles podem ter ido para o cerrado, doutor. Disse um dos peões, o Ari, o mesmo que havia rido de Miguel no primeiro dia. Agora seu rosto estava sério. É o lugar mais óbvio para se esconder. Então é para lá que vamos, disse Roberto, virando o volante bruscamente para uma trilha secundária que levava à cerca perimetral. A cerca estava danificada no ponto onde Relâmpago havia saltado. As marcas dos cascos na lama lamacenta eram claras, já formando pequenas poças d'água. Eles pularam aqui, gritou Ari.
Roberto parou o jipe e desceu. A chuva o atingiu em cheio, mas ele não ligou. Ajoelhou-se ao lado das marcas, pôs a mão na impressão profunda de um casco. Miguel estava lá, em algum lugar naquela escuridão infinita e molhada, sozinho, com medo. A imagem do menino, pequeno e frágil contra a vastidão do cerrado, quase o derrubou. Mas então ele se lembrou. Lembrou dos olhos de Miguel acalmando o relâmpago. Lembrou da sua coragem quieta. Esse menino não era apenas frágil, ele era resistente. Ele se levantou, água escorrendo do rosto. Vamos, sigam as marcas o máximo que der. E liguem para os outros grupos. Digam que achamos o ponto de fuga. A busca começa aqui. Dentro da furna escura e seca, Miguel não conseguia dormir. O frio era profundo e a fome era uma dor insistente. Ele sentiu no bolso do casaco. A sacola de pano com suas pedrinhas ainda estava lá, encharcada, e algo mais. Um pacote pequeno e macio. Ele puxou para a pouca luz que vinha da entrada. Era um pão de queijo. Dona Isabel deve tê-lo colocado lá de manhã. Um lanche para ele. Estava amassado e frio, mas estava intacto. Miguel partiu o pão de queijo ao meio. Cheirou. Ainda tinha cheiro. Ele comeu metade em 3 mordidas rápidas. O sabor familiar foi um conforto enorme. Guardou a outra metade. Não sabia quanto tempo precisariam ficar ali. Ele se virou e colocou a mão no flanco de Relâmpago. Você está com fome? Eu também. Amanhã a gente procura comida. Talvez tenha alguma fruta ou grama boa para você. O cavalo fez um som baixo, sonolento. Miguel se encostou nele de novo, ouvindo a respiração profunda e rítmica do animal. Lá fora, a chuva começava a diminuir, virando um chuviscar. O pior da tempestade havia passado. Mas o perigo, Miguel sentia instintivamente, não havia passado. Os homens da arma estariam procurando por eles, e ele não tinha ideia de como voltar para casa. Amanhã. Ele sussurrou, fechando os olhos tentando acreditar. Amanhã a gente encontra o caminho. Enquanto isso, nas bordas do cerrado, as luzes dos lampiões dos peões da fazenda São Mateus balançavam como vagalumes corajosos, cortando a escuridão. A busca havia começado para valer. De um lado, homens movidos pela lealdade e pela ordem. Do outro, 2 homens movidos pela ganância. E no centro, um menino e um cavalo, tentando sobreviver com o único calor que tinham, um ao outro. O primeiro raio de sol não trouxe calor, mas trouxe luz. Uma luz cinzenta e fraca que entrou pela furna e iluminou o rosto pálido de Miguel. Ele acordou com o corpo rígido de frio e dor. Relâmpago já estava de pé, quieto, ouvindo os sons da manhã. A chuva havia parado. O mundo lá fora estava encharcado, brilhando com o ar limpo e gelado. Miguel se levantou com dificuldade. Comeu a outra metade do pão de queijo, que agora parecia uma pedra, mas acalmou um pouco a fome. Precisamos voltar, ele disse para Relâmpago, sua voz rouca. Mas não sei para onde. Ele saiu da furna e olhou ao redor. Tudo parecia igual em todas as direções. Cerrado molhado, árvores baixas, colinas suaves. Nenhum sinal da fazenda, da estrada, de nada. Relâmpago saiu atrás dele e começou a cheirar o ar, suas orelhas se movendo, captando sons. Ele estava calmo, diferente da noite de pânico. Você sabe o caminho? Miguel perguntou, sem esperar uma resposta. Se eu subir em você, você me leva para casa. Ele reuniu suas forças e montou. Seus músculos protestaram, mas ele se acomodou no lombo familiar. Relâmpago começou a andar, sem pressa, escolhendo seu próprio caminho. Miguel confiou nele. Não tinha outra escolha. Eles viajaram por mais de 1 hora, subindo e descendo morros. O sol começou a quebrar as nuvens, trazendo um pouco de calor. Miguel sentia a esperança crescer, frágil. Talvez Relâmpago realmente soubesse. De repente, o cavalo parou. Suas orelhas se colaram para trás. Ele soltou um bufado de alerta. O que foi? Miguel sussurrou. Antes que ele pudesse entender, 2 figuras surgiram de trás de um grupo de pedras à sua frente. Eram Jair e Tico, suas roupas ainda encharcadas, os rostos sujos de lama e cansaço. Mas nos olhos deles havia um brilho perigoso de triunfo. Bom dia, princesa, disse Jair ofegante. Ele segurava a arma enferrujada, agora apontada para o chão, mas pronta. Demos uma volta danada para achar você. Miguel sentiu o coração parar. Relâmpago deu um passo para trás, nervoso. Desça do cavalo, moleque. Brincadeira acabou, ordenou Tico, que segurava uma corda. Não, disse Miguel, apertando as pernas no corpo de Relâmpago. Jair ergueu a arma, não para Miguel, mas para o cavalo. Desça, ou eu dou um tiro no seu animal. Eu não quero, mas vou. O medo tomou conta de Miguel.
mas um medo diferente. Não era por ele, era por Relâmpago. Ele não podia deixar que machucassem o cavalo. Lentamente ele começou a deslizar para baixo. Relâmpago sentiu o movimento e entendeu o perigo. Ele não esperou. Com um relincho agudo, ele se virou de lado e disparou, não para longe, mas em uma direção que Miguel não esperava, para um caminho estreito que subia entre duas paredes de pedra. "Pega eles!" gritou Jair correndo. A perseguição foi curta e selvagem. Relâmpago galopou pelo caminho estreito, com Miguel se agarrando, suas botinas batendo nas pedras. Os homens corriam atrás, mas o cavalo era mais rápido. O caminho subia cada vez mais, até se abrir para um cenário assustador. Eles estavam no topo de um cânion. À sua frente, o chão simplesmente desaparecia, dando lugar a um penhasco de pedra que caía por dezenas de metros até um riacho abaixo. À esquerda e à direita, o penhasco continuava, e atrás, o único caminho de saída estava agora bloqueado por Jair e Tico, que chegavam ofegantes. Relâmpago parou à beira do abismo, seus cascos deslocando pequenas pedras que caíam no vazio sem fazer som. "Fim da linha", arfou Jair, erguendo a arma novamente. "Agora desça, devagar." Miguel olhou para trás, para o abismo. Olhou para os homens. Não havia para onde ir. Ele deslizou de Relâmpago e ficou em pé na frente do cavalo, como se seu corpo pequeno pudesse protegê-lo. "Deixa ele em paz", disse Miguel, sua voz tremendo mais clara. "A gente não quer o cavalo, menino. A gente quer você. Vem aqui", disse Tico, estendendo a mão. Nesse momento, Relâmpago perdeu o controle. A presença dos homens, a arma, o cheiro do medo, o espaço apertado. Tudo foi demais. Ele empinou, relinchando alto, suas patas dianteiras batendo o ar perigosamente perto da borda. Jair, assustado com o animal que se debatia, apertou o gatilho. O tiro não foi para o cavalo, foi para o céu. Um estampido seco e alto que ecoou pelo cânion como um trovão. O efeito em Relâmpago foi instantâneo e catastrófico. O pânico tomou conta dele completamente. Ele deu um salto para o lado, para longe do barulho, mas seu casco traseiro pisou em uma mancha de musgo molhado na borda extrema da pedra. Escorregou. Com um ruído de patas raspando na pedra, Relâmpago perdeu o equilíbrio e caiu para trás, para o vazio. "Não!" O grito de Miguel rasgou o ar. Sem pensar, sem hesitar, Miguel se jogou para a frente no chão pedregoso da borda. Ele esticou os braços e agarrou as rédeas que ainda estavam soltas no pescoço de Relâmpago. O peso do cavalo em queda puxou Miguel para a frente como um boneco de pano. Sua barriga arrastou no chão, suas pernas já estavam no vazio. Ele sentiu as rédeas cortarem suas mãos, mas ele não soltou. Agarrou com toda a força que seus braços magros tinham. Sentiu os músculos queimando, rasgando. O peso era enorme. Ele estava sendo puxado para o abismo junto. "Relâmpago!" ele gritou, cuspindo terra. O cavalo estava pendurado, seus quartos traseiros no vazio, suas patas dianteiras buscando desesperadamente um apoio na parede de pedra lisa. Seus olhos arregalados, cheios de terror, encontraram os de Miguel. Jair e Tico ficaram paralisados, chocados com o que haviam causado. De repente, vozes, homens gritando, luzes. Do caminho estreito, Roberto Almeida irrompeu, seguido por Ari e mais 2 peões. O rosto de Roberto era uma máscara de terror e fúria. Seus olhos viram a cena em um instante. Os bandidos parados, Miguel pendurado na borda, segurando o cavalo que escorregava. "Miguel!" Roberto correu. Ignorou Jair e Tico, que foram imediatamente imobilizados pelos peões. Ele se atirou no chão ao lado de Miguel e agarrou o menino pela cintura com um braço forte como ferro. Eu estou aqui, segura!" Roberto gritou no ouvido de Miguel. Com a outra mão, ele se agarrou a uma raiz exposta que saía da pedra. O peso era insuportável. Miguel não conseguia mais segurar as rédeas. Suas mãos estavam ensanguentadas e abertas. "Não consigo!" gemeu Miguel. "Sim, você consegue. Juntos. Puxa!" ordenou Roberto, sua voz um rugido. Ari e os outros peões correram para ajudá-lo. Eles se deitaram no chão e agarraram Roberto, formando uma corrente humana. Com um esforço sobre-humano, Miguel, com a força que vinha não dele, mas de algum lugar profundo de amor e desespero, fechou as mãos nas rédeas mais uma vez. Roberto puxou. Os homens puxaram. Lentamente, centímetro a centímetro, Relâmpago foi erguido. Uma de suas patas dianteiras encontrou uma saliência. Ele empurrou. Com um último e tremendo esforço, o cavalo foi içado de volta para a segurança do topo do cânion. Ele desabou no chão, ofegante, tremendo. Miguel, liberado do peso, caiu de costas nos braços de Roberto. Os dois ficaram lá, no chão de pedra, ofegantes, cobertos de suor, lama e sangue.
Roberto envolveu Miguel em um abraço apertado, um abraço que abafou o choro abalado do menino. Ele não disse palavras bonitas, apenas segurou, firme, sólido, real. E Miguel, pela primeira vez na vida, se permitiu ser segurado. Enterrou o rosto no peito daquele homem e chorou tudo: o medo, a solidão, a fome, a perda. Chorou como a criança que sempre foi e nunca teve permissão para ser. Depois de um longo tempo, Roberto se soltou o suficiente para olhar o rosto de Miguel. Seus próprios olhos estavam úmidos. "Você está ferido?" Miguel sacudiu a cabeça. "Só as mãos." O relâmpago? Relâmpago já estava de pé sendo acalmado por Ari, que verificava suas pernas. "Ele está bem, menino." Susto e uns arranhões. Por um milagre. Roberto ajudou Miguel a se levantar. Olhou para Jair e Tico, agora amarrados e sob a guarda dos peões. Seu olhar era gelado. "Levem esses dois para a delegacia de São Mateus do Sul. Eu vou pessoalmente apresentar a queixa." Ele voltou sua atenção para Miguel, que foi até Relâmpago e colocou a testa no focinho do cavalo, os dois respirando juntos, vivos. "Vamos para casa", disse Roberto, e desta vez a palavra casa não era apenas um lugar, era uma promessa. O retorno à fazenda São Mateus foi silencioso, mas não pesado. Foi um silêncio de alívio, de exaustão, de coisas não precisarem ser ditas ainda. Dona Isabel cuidou dos ferimentos das mãos de Miguel e lhe deu um banho quente. Relâmpago foi levado ao boxe, onde comeu e dormiu um sono profundo e tranquilo. Nos dias que se seguiram, muitas coisas aconteceram. A polícia foi à casa de Dona Marta. Com os irmãos presos e confessando, as mentiras dela se desfizeram como fumaça. A cidade de Cordilheira soube da verdade, e a vergonha fez Dona Marta fechar portas e janelas por um longo tempo. Na fazenda, uma conversa aconteceu na varanda, sob o sol quente. "Miguel", começou Roberto, ajustando o relógio, um gesto que agora parecia mais de hábito do que de nervosismo. "Eu não sou bom com palavras, mas eu quero que você saiba uma coisa. Esta casa é sua, para sempre, se você quiser." Miguel olhou para ele e depois para Relâmpago, que pastava no campo em frente. "E o Relâmpago?" "O Relâmpago também é da casa. É de você, de nós." Miguel ficou quieto por um momento. "O senhor vai ser meu pai?" Roberto engoliu seco. A pergunta direta o atingiu no peito. "Eu gostaria de tentar. Posso não acertar sempre, mas eu vou tentar, todos os dias." Um sorriso pequeno, mas verdadeiro e completo, iluminou o rosto de Miguel. "Está bom." Não houve abraços dramáticos, apenas um aceno de cabeça, um entendimento, mas algo sólido e bom foi construído ali naquela varanda. O tempo passou. Os trâmites de adoção foram iniciados. Miguel começou a estudar em uma escola da cidade. À tarde ele ia para os estábulos. Roberto muitas vezes ia com ele. Aprendiam juntos a cuidar de Relâmpago, que agora era um cavalo tranquilo, cujo maior prazer era seguir Miguel por todos os cantos. Uma noite depois do jantar, Miguel estava no seu quarto. Ele pegou a sacola de pedrinhas e derramou-as na mesa. Entre elas havia uma nova, que ele encontrou no caminho de volta do cânion. Era lisa e escura. Ele aguardou com as outras. Do lado de fora, ele viu Roberto parado na cerca do pasto, observando o relâmpago sob a luz das estrelas. Miguel saiu e foi até ele. Ficou ao seu lado em silêncio. Relâmpago os viu e caminhou calmamente até a cerca. Ele colocou a cabeça sobre ela, entre o homem e o menino, buscando um carinho em ambos. Roberto passou a mão no pescoço do cavalo. Miguel fez o mesmo, e ali, sob um céu mineiro infinito, os três corações partidos encontraram, cada um à sua maneira, um jeito de se curar. Não era uma família comum, era uma família feita de escolha, de perdão e de um amor silencioso que falava mais alto que qualquer palavra. E era o suficiente, era mais do que suficiente, era um lar.